Tá. Boa tarde a todos e a todas. Sou o professor Luciano Maluli, coordenador do projeto sobre o registro da memória e do turismo na Estância Turística de Piraju. A gente está aqui hoje com os nossos repórteres, né? O Wallace de Jesus, Isabela Marim Silva, Gustavo Longo, que é nosso coordenador, nosso editor, Maria Laura Cunha Lopes e Laura Barrio. E hoje a gente recebe o Adriano Salles, que é um amigo de infância que eu tenho. A gente tem muitas histórias juntos, histórias até engraçadas, que a gente vai contar para vocês. E o Adriano tem uma história interessante, que ele foi colunista e jornalista também num jornal do interior, do Observador, que ele vai contar um pouco para vocês a história. E também ele tem um conhecimento e trabalhou muito com os esportes em Piraju, que ele vai contar, né? Foi praticante também. Hoje ele é professor de educação física na cidade de Avaré, e ele vai contar um pouco da memória dessas modalidades em Piraju, principalmente a natação, e de um outro tema muito interessante, difícil de estudar, que é o clube da cidade, o grande Piraju Futebol Clube, Azulão, que o Adriano vai contar para a gente um pouco dessa história dele. Então, o Adriano vai contar, depois os nossos repórteres vão fazer perguntas para ele, e foi até uma pauta interessante quando eu entrei em contato com o Adriano para ajudar a Laura sobre o vôlei, já que tinham falado o nome dele, e no fim a gente chegou, o Adriano me ligou e falou, olha, vôlei é minha praia, mas a gente vai além, a gente vai trabalhar um pouco melhor o meu conhecimento sobre a natação e sobre o Piraju Futebol Clube, que a hora que a gente for falar do Piraju, vai passar um pouco das imagens para a gente também, né, Gustavo? Então, Adriano, primeiro, muito obrigado pela presença aqui no nosso projeto para recuperar um pouco a memória de Piraju. Ah, que legal, Luciano. Então, a você, eu te agradeço pelo convite, né? Ao pessoal todo aí, aos jornalistas. Eu me sinto honrado em falar com vocês e o que tiver para a gente bater essa conversa, falar sobre a natação, falar sobre o esporte de Piraju, sobre o Piraju Futebol Clube, eu estou à disposição. Mas eu lhe agradeço imensamente, eu me sinto muito honrado em participar dessa entrevista do projeto, porque esse ano eu completo 25 anos de carreira e, para mim, está sendo um presente falar com vocês aí da USP. Adriano, vamos começar então lá com a sua infância, né? Conta um pouquinho para a gente da sua infância e já partindo para suas relações com o esporte desde menino, né? Vamos começar assim, com um panorama da sua infância em Piraju e também viajando muito com seu pai, né? Sim, meu pai foi o grande incentivador disso tudo, né? Nós tivemos uma infância muito rica, você sabe muito bem disso, Luciano, em Piraju, né? O rio atravessa a cidade, o Luciano morava a 4 quarteirões, eu morava a 7 quarteirões de uma situação fantástica que a gente vivia, que era o Yacht Clube Piraju, até hoje lá. Mas a gente participava do projeto da natação do iate, com o professor Leidoval, e ali começou a minha paixão pelo esporte, né? E é engraçado, em Piraju, todo mundo falava em futebol, tinha o projeto do Esporte Clube Vital Brasil, que era os juniores, o júnior, o juvenil do Piraju Futebol Clube. Então tinha muito esporte, tinha muito vôlei, muito basquete, muita natação. E eu comecei pela natação. E ali participei de uma equipe que inesquecível até hoje, é comentada até hoje. E foi no Yacht Clube, isso foi 7/9, 1980, 1981, né? E nós saímos do iate, do treino do iate, e eu ia ser o mascotinho do Piraju Futebol Clube, ia ser gandula dos jogos da terceira divisão. Então, era esporte
todos os dias, né, Luciano? Mas só que a gente frequentava a escola, mas o final de semana era a competição no iate no domingo pela manhã e o Piraju Futebol Clube na terceira divisão. A terceira divisão hoje equivale à Série A3. Então, Piraju contra São Paulo de Avaré, Piraju contra a Gazeta de Ourinhos, Piraju contra a Rancharia, então era casa cheia. E eu saía da natação, me trocava e ia ser o mascote, o Gandula da equipe do Piraju. E lá eu vivenciei muito o profissionalismo, com muita dificuldade, né? Porque ter um time na terceira divisão no interior de São Paulo não é nada fácil, não, né? Mas começou ali. E ainda mais com o Nhonhô Braga, que era a nossa escola, né, do Estado, com um grande professor, de Alfredo Chaves, que recentemente faleceu. Ali tinha a nossa vivência com outras modalidades, que era o futsal, o atletismo, né? Vocês podem ter ideia que eu estou falando várias modalidades, nós passamos por várias modalidades, não é que o futebol ficou por último, mas nós tivemos uma vivência em praticamente todas as modalidades esportivas. Adriano, você marcou muito bem a questão da natação, a gente até daqui a pouco vai mostrar a foto que você enviou, você vai o Gustavo vai mostrar as fotos, enquanto você vai falando quem são as pessoas que estão ali. É até legal para as pessoas assistirem depois e verem que elas estão numa foto antiga, né? Sim. E existiu uma relação muito grande, né, que do próprio iate, que você tinha o nado de piscina e o nado de rio, tá? Certo. Inclusive de um esporte que eu ainda quero fazer uma matéria, né? Aqui, Adriano, vamos lá ver antes da gente legal, falar. olha essa foto, cara. É fantástico isso, né, Luciano? Poderia marcar para a gente quem são as pessoas, olha mais só, ou menos? Olha, da esquerda para a direita, aqui, ó, sentadinho, aqui na baliza, aqui começa o Marcelo Borges, né? Tem as meninas, tem a Fabiana Mendes, tem a Denise Ribas aqui, tem o Gustavo Bruno, Guto, goleiro, professor Neidoval, eu sentado aqui, essa moça nadava demais, a Lúcia Goretti, esposa do nosso amigo João. Impressionante essa foto. É legal de ver. Muito bom. E aqui era a nossa equipe, né, Luciano? O Erasmo Macedo, né? Hoje doutores, né? Eu estou aqui, ó, sentado. Hoje, graças a Deus, essa equipe aí formou muitos doutores. Graças a Deus, aí, engenheiro, veterinários, comerciantes, professores. O Ney foi um professor marcante, o Ney Doval, como de Alfredo Chagas também. José Ricardo Garcia, que infelizmente também faleceu, está na foto, né? Então, essa foto eu guardo com muito carinho, muito carinho. Alessandro Risato, o mais alto aqui também. São amigos que, infelizmente, a gente não está tendo contato agora pela pandemia, né? Mas essa turma toda aqui, que dá em 20 alunos, 20 nadadores, dificilmente faltava. A Tita, aqui embaixo, reside em São Paulo, dificilmente faltava. Nós éramos, assim, assíduos nos treinamentos. Não faltava. Começamos numa brincadeira, né? E aí a equipe foi ganhando cor, competições de Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Ourinho, Javaré, Botucatu, essa região toda nossa aqui, envolvendo acho que 30 cidades, Santa Cruz do Rio Pardo. E o Luciano me falou um lance interessante. Como somos caipiras natos, nós aprendemos a nadar no rio. Eu aprendi a nadar no rio com meu pai. Isso é verdade. E a profundidade, muito grande. Ou nadava. Era assim antes, né? Então, nós tivemos isso, né? Mas os nossos pais
sempre apoiando, impressionante, né? Aí que veio a piscina, paralela à piscina, né? A piscina, ao fundo, é o rio, né? É o rio Paranapanema. E a piscina, ali onde que nós estamos sentados, era junto ao rio, né? Saía do rio e ia treinar na piscina. Aí ficava fácil, né? Então, o subconsciente foi uma jogada muito, muito interessante que o Ney e os pais aderiram, né? A Adriano, jogada era sair do rio e treinar na piscina. você vê, gente, vocês estão vendo na foto atrás ali, já é o rio, viu? Tem Já é o umas rio. árvores e já é o É. rio ali. Passando o E, alambrado, já é o rio Paranapanema. e um esporte, né, Adriano, que a gente não pode esquecer que fez parte dessa transição, que pouca gente fala em Piraju, mas foram os saltos ornamentais. Inclusive, tem até hoje o trampolim, né? Tem um trampolim ali. Quem sabe o Calauro ainda consiga, né, fazer uma matéria sobre os saltos ornamentais. E que Beto essa transição. Figueiredo, né? Beto Figueiredo, conseguiu uma entrevista com o Beto O Figueiredo, é Beto verdade. Figueiredo é espetacular em saltos ornamentais. Eu nunca vi, era impressionante aquilo. E sem recurso, né, Luciano? Porque na época ele não tinha, o treino era ele e ele, não tinha esse recurso que tem hoje, né? O Beto, excepcional em saltos ornamentais. Eu ficava anotando os pulos do Beto. É. Eu E é uma fui, coisa engraçada, né? Luciano, pessoal, eu fui um bom gandula, um bom mascote, mas foi uma faculdade para mim ser um bom mascote e um bom gandula, né? Porque o banco de reservas ele te dá uma visão do que não se deve fazer. Eu vi assim, eu tenho, graças a Deus, eu tive essa vivência. Eu joguei poucas vezes como titular, sabe? Me esforçava muito, porque na época tinha muitos amigos nossos, muitos técnicos, assim, eram técnicos, mas eu fazendo parte da equipe de basquete, da natação, do hand, do vôlei e do futebol, para mim já era o máximo. Então ali é uma paixão enorme que eu ganhei pelo esporte, tanto que meu pai falava para mim, você não tem a técnica de ser um jogador de futebol. Isso foi incrível, meu pai falar para mim, né? Fala que bullying, escuta bullying já vi do meu pai, já. Falei assim, escuta, você não tem aptidão para ser um jogador profissional. Você vai ter que estudar. Aí fui Adriano, estudar. o Adriano, e a gente, assim, eu e o Adriano, nós ficávamos felizes quando a gente era selecionado para o banco. Eu Então, quando a gente era ficava... selecionado para o banco, a gente já ficava aí. Uma vez eu fui para os jogos, disputar jogos abertos, jogos regionais, para ficar no banco. Eu era a pessoa mais feliz do mundo, Eu né? também, eu também. O Adriano, deixa eu fazer uma pergunta para você, muito importante, que a sua relação, né, já que você começou a entrar, a sua relação, assim, muito se aproximando, parece até brincadeira, mas aquele filminho Universidade Monstros, por exemplo, é uma Sim, aula para quem gosta de esportes, que é a realidade da gente, né? É a sim. realidade de muitos, assim. E para o pessoal ficar entendendo como que é o processo, né, que você vivenciou, como que o esporte, né, através dessas palavras do seu pai, inspirou para você ser uma pessoa realizada como profissional de educação física? O meu pai ele foi um incentivador nato, como a minha mãe também, né? Mas o meu pai ele adorava qualquer tipo de modalidade, né? E ele me incentivou por quê? Porque ele via, eu queria ser jogador de futebol, mas como que eu ia ganhar a posição, Luciano, do Luciano Crespo? Como eu ia ganhar a posição do Maurinho? Como eu ia ganhar a posição do Luciano Borges? São meninos que tecnicamente sobressaem perto de mim. Como eu ia ganhar a posição do Ricardinho Tufi? Não tinha como. Então, eu falei de 4, 5 meninos que eram da mesma posição, eu fiquei como sexto. Não tem como. Meu pai fez com que eu enxergasse isso. Filho, não tem condição. Só se eu montar um time para você e você vai ser o titular do time.
Agora, você tem que lutar para pegar um banco que está ótimo pelo que você joga. Então, essa vivência dele, fui gravando. E sempre eu participando. Entrava no segundo tempo, às vezes um jogo por inteiro, eu estava como titular. Isso eu fui guardando. Veio a fase adulta. Quando nós servimos, foi a maior surpresa para mim ser o técnico do Exército. Nos jogos do Exército que você participou, que nós participamos, e deixamos o melhor jogador no banco, que é o Zampieri, ele ficou no banco e o Ferreira jogou. Eu era titular, viu, gente? Eu era titular do Exército. O Maluli era titular do time. Lá nós crescemos. Lá, a vida inteira na adolescência nós ficamos no banco. No Exército, não. Nós ficamos como titular. E eu era o técnico. Então, ali que começou mais ainda essa vivência que eu tive na adolescência, o sargento Mário Bertin me chamou e falou, você tem 85 homens, você vai ter que escolher 20. Eu falei, sargento, mas eu vou estar perdido, os outros vão me matar. Não, ninguém vai matar ninguém aqui dentro. Você vai colocar a relação e nós vamos para a competição. E o resto que não for, vai torcer. Aí veio aquela vivência que eu tinha do meu pai. O meu pai falava assim, não é toda hora que você vai pegar o banco. Guarde isso. Eu não vou falar com ninguém. Pá, descarta isso. Eu não vou falar com o Carlito, que é o técnico. Eu não vou falar com o Dilofredo. Você vai ter que se virar, Adriano. Então, quando eu cheguei nas competições que eram do PG, eu já cheguei um pouco, vamos dizer assim, com uma bagagem do que era eliminar e falar para o meu amigo, falei assim, olha, tenha paciência que vai ter outra competição, eu vou dar um jeito de colocar você. Agora, nessa primeira, que vai ser na Copa Nema, que vai ser o futebol, não vai entrar. Vai ser o Rui, vai ser o Borella, vai ser o Maluli. Eu precisava de pessoas com estatura alta. Então, eles eram, o que a gente fala, cabeceira, era da frente. Então, são os soldados altos. Para quê? Para que eu tivesse o meu time forte. Forte fisicamente, sim. Depois que eu chamei os medianos, que era o Ike, né, o Luiz Henrique, que hoje é dentista imprudente, o Ricardo Tufi, aí eu montei a minha base. Mas essa vivência eu já tive lá na adolescência. E o meu pai mostrava isso durante os treinos das modalidades. Sempre ele mostrava, ele ia assistir o treino e falava, olha, 5 minutos que eu te vi aqui, você não vai ficar no banco. Tem gente melhor que você. Eu falei, pai, então eu vou embora. Não, você vai ficar aí. Eu vou embora. Eu só vim ver. Chegava no final do treino, não estava na relação do Dilofredo o nosso nome. E voltava outro dia. Ô, Adriano, os alunos acho que não sabem disso, é até legal eles saberem. Quando eu entrei no CJI, você tinha um torneio interno de futebol masculino, os alunos até mais que chamava torneio, troféu de Dirceu Fernandes Lopes, que era um professor que a gente tinha, e as meninas tinham um time que chama Taça Alice Mitica, de futebol feminino. E sim, depois disso, eles faziam uma seleção lá. E as meninas sempre chegavam lá nas semifinais, conseguiam chegar a duras penas, mas chegavam. E os meninos não passavam da primeira rodada. Entendi. E era um torneio disputado, tinha que parar o departamento tal, ali no departamento de jornalismo. Quem sabe a gente volta com essa prática ano que vem, né? Sim. E a gente teve muito isso ali nas escolas, né? Depois no Vital, e depois naqueles torneios interescolares que a gente tinha em Piraju, né? Os torneios interescolares, que a gente jogava uma escola contra outra escola, né? A minha pergunta para você é o seguinte, essas competições, elas, assim, não eram bem competições, era mais para a gente fazer um congressamento, conhecer um e outro. Você, como professor de educação física, isso ajudou a gente a conhecer muita gente que a gente não conhecia, do menino lá do outro bairro, da menina lá do outro bairro, da gente conhecer. Então, qual que é a importância do esporte nesse congressamento, né, ali nas cidades do interior? Ah, isso era demais, né, Luciano? E eu acho, passado a pandemia, eu acredito que tem que voltar esses torneios, né?
mesmo eles sendo, assim, bem amadores, o torneio do final de semana, ele tem que existir de novo, né? Nós estávamos comentando aí, até mesmo fora, quando você entrou em contato comigo, e você me falou disso daí. Eu falei assim, mas hoje em dia não tem mais esse tipo de competição. Vamos tirar a pandemia. Antes da pandemia, nós não tínhamos condições mais de montar uma equipe, de pegar um menino de 12, 13, 14 anos e fazer com que ele jogue. Hoje ele é vencido pela parte de tecnologia, pelo Fortnite, etc. e tal, pelo celular. Então, isso acabou. Então, quando você faz um torneio no clube no qual eu trabalho aqui e envolve famílias, nossa, lota, é uma carência. Eu falei, nossa, faz mais vezes. Sabe aquele torneio simples? Que eu posso chegar para o Gustavo e falar, ô, Gustavo, pega 4 equipes aí de Limeira, eu pego 4 aqui de Avaré, a gente se encontra aqui em Botucatu e faz um torneio de todas as modalidades. Isso nós cansávamos de fazer em Piraju, Santa Cruz, Assis, Ourinhos, fazíamos todo sábado, se deslocava. Aí, teve um deslocamento, tal, não tem transporte, nós fazíamos internamente, todo sábado pela manhã, no centro de treinamento que está em Piraju, chama-se Esporte Clube Vital Brasil. Era futebol, atletismo, e saímos de lá, almoçávamos e ia nadar no período da tarde na equipe de natação do professor Ney Doval. Então, era esporte a toda Toda hora. hora, né? Toda Hoje, hora, para fazer isso, para que eu convide o Gustavo, a Maria Laura, a Laura, o Luciano, não posso. Não posso. Não posso. Meu pai. Vou para tal lugar. Tem uns joguinhos aqui. O Fortnite tem competição às 14 horas. Eu já perdi. Então, hoje, quando o professor de educação física ele tem 15 meninos para uma competição que ele sai daqui de Avaré e vai para Botucatu, ele pode soltar rojão, porque a dificuldade é tremenda de você reunir 15 meninos para jogar futebol. Agora, Adriano, mesmo assim, Luciano, na minha opinião, o professor não pode chegar na sexta-feira e parar e só retornar na segunda. Ele tem que fazer com que tenha esse torneio. Tênis de mesa, hand, basquete de 3, eu não sei, mas ele tem que montar, na minha concepção. Adriano, e você, dentro dessa fase que a gente já está falando, quando você já vai para a educação física, você morava em Piraju, estudava em Avaré, você começa a participar de um jornal como colunista, primeiramente, depois fazendo a página de esportes. Conta um pouco dessa experiência que você teve para a gente. Então, isso daí foi um incentivo muito grande da minha mãe e do meu pai a fazer assim, que eu fizesse a faculdade, né? Aí vim estudar em Avaré, muito tradicional, a faculdade aqui, o FREA, né? E aí me ingressei à educação física. Paralelo, eu trabalhava como colunista esportivo do Jornal Observador. E o Fernando Espínola, doutor Fernando Espínola, o Torrino, lá em Piraju, né? Ele chegou e falou assim, o jornal paga a tua faculdade e você nos dá a reportagem. Aí eu cresci, eu estava dentro de uma faculdade de educação física. Aí eu comecei a fazer meus contatos. Aí me aproximei muito mais do Ari Marques, Paraná Clube, Carlinhos Neves, do São Paulo Futebol Clube, Dr. João Zanforlin, que me indicava muito para os treinos do Corinthians. Os meus estágios, eles eram feitos nos grandes clubes da capital. Então, eu tive essa oportunidade. Não tiro o mérito, lógico, por minha mãe conhecer esse pessoal todo também, como o Dr. João Zanforlin, como seus pais, Luciano, conheceram o Dr. João Zanforlin, e eu pedi mesmo um estágio ao Corinthians, e eu passei 4 anos fazendo estágio no Corinthians. Eu pegava praticamente todo final de semana e ia para São Paulo, lá no Parque São Jorge, acompanhar o treino do Corinthians. E aí, o que eu fazia? Quando eu ia acompanhar o treino do Corinthians, eu divulgava no Jornal da Cidade o treino do Corinthians.
Então, a venda do jornal era muito grande. As pessoas não acreditavam, porque eram assim, é muito raro nos anos 90 você sair de Piraju, de Avaré Piraju, ir para a capital e tirar foto da época do Timaço do Corinthians, e não sei o que, do Palmeiras, o São Paulo bicampeão mundial, na volta do São Paulo, lá do Japão, foi aquela época ali, do Raí, né? Então, eu falei, nossa, as pessoas nem comentavam de montagem. Você esteve lá, então aquelas fotos coloridas no jornal. Então, a saída do jornal era muito forte. E assim, paralelo, eu acompanhava também as modalidades que hoje vocês estão divulgando, que hoje vocês estão, assim, estudando, vamos dizer assim, né? Que era a natação, que era o vôlei, que era o futsal, que era o futebol de campo. Isso eu acompanhava o tete-a-tete. Ia para o campo, Piraju Futebol Clube disputando o torneio seletivo em 91, né? Então, foi essa época. Eu divulgava, estudava e o próprio jornal me pagava uma bolsa para pagar a minha faculdade. Adriano, e você, claro, eu lembro que você falava de vários esportes amadores, tal, e você já tocou na bola. O Adriano até mandou um pouco que era uma época do Piraju, e você também trazia fotos de memória ali Sim. dentro da sua página de jornal. Agora, partindo, né, para a segunda parte, enquanto o Gustavo vai falando, de você contar um pouco do Piraju Futebol Clube. Enquanto isso, a gente vai vendo as fotos. Também. Vamos lá? Pode postar. Vamos contar um pouco da trajetória do Piraju, para quem não conhece, Adriano? Quer falar um pouquinho? Então, o Piraju veio da década de 60, né? Ali, de 60 até 75, lógico, nem nascido, eu nasci em 69. Mas essa época gloriosa do Piraju, eu acompanhei pelo livro do professor Miguel Cáceres, a de 64, né, quando eles foram campeões da segunda divisão. Esse time que está aqui na minha frente, esse eu já acompanhei e fazia divulgação. Isso é do final dos anos 90. Eu acredito que seja 97, 98 essa foto. O professor Almir, né, o Roberto, o Roupeiro, o Daurício, o Marcos, o Marquinhos Sanches, o Kleber, o Fininho, todos eu conheço. O outro loirinho aqui à frente, né? O Roberto, aqui o Geraldo, esse menino é o Pedrão aqui no canto direito? Aqui sentado é o Pedro. Conta um pouco da história do Pedro para a turma, Adriano. O Pedro Jonas da Silva, o Pedrão, né? O Pedro, ele era um grande esportista, presidente do Piraju Futebol Clube dos anos 90. Foi através dele que eu tive um conhecimento muito forte do que era o condicionamento físico. Para vocês terem uma ideia, o Pedro montou uma equipe do Piraju em 95, e o preparador físico era o Omar Feitosa, que foi preparador físico do Palmeiras, do São Paulo. Atualmente, acho que ele estava no Santos, junto com o Cuca. O Omar que assinava o meu estágio, né? O Pedro que montou os grandes times do Piraju Futebol Clube. A Piraju tem um ditado que diz, teve a época do Piraju 64, né? Que está no livro, muito interessante. Teve uma ausência e depois teve o Piraju Futebol Clube na época do Pedrão, porque o Pedro movimentou muito o futebol por lá. E aqui embaixo tem o Carlos, o Kleber, né? Renato Ribeiro, poxa, Buiú, Sandro, Paulo, o massagista carioca. Essa era a equipe que foi medalha de ouro, juniores do Piraju, esses jogos foi em Assis. Foi medalha de ouro esses meninos aí. Mas o Pedro teve uma participação muito grande no futebol de Piraju, viu? Muito grande mesmo. Para vocês terem uma ideia, depois que o falecimento, Pedro sofre um acidente de carro, acabou um acidente trágico, e depois da saída do Pedro, praticamente o time acabou, né? O clube acabou. Então, há uma história em Piraju que não só o futebol, o Pedro também incentivava outras modalidades, que o esporte tem uma época, antes, com o Pedro, tudo era movimentado, ele ia buscar gente na casa. Ele batia na casa,
dos pais para levar os meninos a jogar, para vocês terem uma ideia da loucura e do ânimo dele, sabe? E depois disso, praticamente, o esporte ficou a mínguas ali, né? Um pouquinho incentivo da prefeitura só, e depois parou praticamente a modalidade Paralisou, ali. é assim. O Pedro montou um time em 1990. O goleiro era o Alexandre, que faleceu aí na Marginal. O Alexandre era assim, era o Zete, Rogério Ceni e Alexandre. O Alexandre faleceu, infelizmente, na Marginal. Esse time aqui é o time de 91, é o Pedro. Estava um frio esse dia aqui, eu lembro, recordo muito bem. Esse time de 91. É o Pedro, Marcelo, o Beca, o Marquinhos, que serviu junto com nós, né, Luciano? Marquinhos Zampieri, Finura, Olha, China e Paulo. Agachados aqui o Ari Marques, Douglas Matos, Magu, Fabinho e Fernando. Esse time estava se preparando para disputar o torneio seletivo de 1991. Aí eu já acompanhava como estagiário, porque o preparador físico era o Paulo Henrique. Timaço. Posso fazer uma pergunta rapidinho? pode lá, lógico. À vontade, Zelão. O Adriano comentou que o time teve uma pausa, né, nessa trajetória. E aí, numa das entrevistas que eu fiz, eu falei com o Carlinhos sobre o Dom Bosco. E era a década de 70, né? E aí, então, esses times, eles não existiram no mesmo período? Tipo, quando tinha o Dom Bosco, não tinha o Piraju? Olha, nesse período sobressaiu muito o Grêmio Esportivo Dom Bosco, dos anos 71, 72, 73, 74, 75. O Piraju retornou nessa ausência que deu dos anos 70, acredito eu, em 77 na Copa Arizona. Copa Arizona, a sede era em Piraju, e iam todas as cidades jogar em Piraju. Ali começou de novo. Ali retornou. Pelo que eu sei, então eu acho que o Dom Bosco já estava acabando nessa época. Né? Isso, porque o Dom Bosco acabou? Porque morreu o presidente e ninguém quis assumir a equipe. Era um projeto de time de Série A2, o Dom Bosco. Inclusive, o Gustavo, que é de Limeira, o técnico da Internacional de Limeira ao ano passado, o João Valim, ele jogou no Dom Bosco. Ele participou muito do projeto do Dom Bosco. Ele teve essa paralisação, sim. Muito obrigada. Imagina. Vamos mostrando mais fotos, Gustavo? Para o Adriano dar uma vista para a gente. Esse time aqui, esse primeiro aqui, quem me doou essa foto foi o José Augusto, que reside aí em São Paulo, Luciano. Aí, ó, tem o Carlos Galdino, técnico, né? O Gaguinho, o Zé Augusto, Binhaça, Luciano Lousada, professor, o goleiro, Betão, né? O Pedro está na foto, ao lado do goleiro, está com a camisa amarela, Martins. Acho que eu não estava nessa foto, mas nesse jogo eu fui gandula. E quem tirou outra foto foi o meu pai. Meu pai que tirava as fotos e guardava. Esse time de 92 foi um timaço, foi um time assim que eu já tinha uma noção muito forte do que era o profissionalismo. Eu não perdia treino. Aí estava o Edson, o técnico é o Walter, né, em pé com a mão na cintura, Edson, Orlando, Claudinho, Ael, Pim, Mirão, o Júnior Polaco, recorda dele, Luciano? O Júnior Polaco, que hoje reside em Curitiba. Esse goleiro bem alto era o Ted, de Barra Bonita. E agachados estavam assim, ó, João Batista, Heleno, Edmilson, Mané, Birubiru, Tonho, Cebolinha e Garrote. O Garrote é dono de um supermercado em Piraju. É isso. E o Mané, que eu acabei Mora de falar lá, aqui, né? Ele veio do Rio de Janeiro, para jogar futebol, foi contratado pelo Piraju e lá ficou. Se casou e ficou em Piraju. Esse time é de 1982. Esse time é o Alexandre, que eu acabei de falar para vocês. O goleiro em pé aqui é o Alexandre. Infelizmente, ele faleceu numa batida de carro. O Zete estava para sair do São Paulo. O Alexandre, ele
teve um acidente grave e acabou falecendo. Aí que o Rogério Ceni assumiu. Era para ele assumir a equipe, para ele ser o titular. Ao lado dele é o Wilson Fernandes, amigo nosso de Piraju, que também jogou no São Paulo Futebol Clube. E aí vem o Ari, Marquinhos Zampieri, que você viu junto com a gente, né, os Gandulas, Maurinho, Ney, Bernard, Rafael, né? O massagista era o Fernetti. Recorda dele, Luciano? Muito. Pessoal, o Fernetti era uma figura, mas uma cabeça maravilhosa, né? Uma inteligência. Né? Mais uma vez ele foi massagear, que eu fiquei com dor antes de entrar no campo, de tão forte. Ele pegava. E era só pessoal, hoje tem produtos específicos. Né? O Adriano, quando os meninos, se der tudo certo, a gente vai visitar ainda Piraju, os meninos e as meninas. Essa parte do fundo, né, Isabela, conhece, gente? São umas árvores. Aqui tem um lado do campo e umas árvores muito bonitas, gigantes as árvores. São eucaliptos, né? E fica bonito que você fica vendo assim, parece isso daqui, ó, é uma coisa fantástica, parece Europa. Parece, no fundo. Parece Europa mesmo, é muito bonito o espaço ali. Tem mais alguma, Gustavo? Aqui, essa é mais próxima, vamos dizer assim, começo dos anos 2000. O Pedro, como presidente ali, esse é um campeonato amador que o Piraju disputou, né? Esse grupo todo aqui, ó, o Marcos aqui, né? Você viu junto com a gente, Bernard, né? O grande Bernard ao lado do Marcos, né? O Wilson Fernandes que jogou no São Paulo, junto com o Alexandre, junto com o Vitor, lateral, né? E assim vai, o Du, nossa, pessoal, muito. Alguns estão em Piraju, outros não. O professor Almir, hoje ele é diretor esportivo da faculdade de Jacarezinho. Jacarezinho, né, próximo aqui a Ourinhos, né, norte do Paraná. Isso. Vamos lá? Aqui? Essa acho que é uma foto repetida. Essa, a de baixo, isso. Essa aqui é interessante. Esse jogador aqui, ó, que está com a tarja de capitão, ele jogou no Corinthians. Ele é o Nobre, Carlos Augusto Nobre. Ele participou, o final da carreira dele foi lá em Piraju. Ele disputou a 3ª divisão para o Piraju Futebol Clube. Mas ele saiu de Piraju e foi jogar no Corinthians por um bom tempo. Muito raro acontecer isso, né? Piraju teve vários jogadores no profissional, né? O caso do Nobre, Ari Marques, né? Marcelo Rocha, Wilson Fernandes, Roberval no Paraná Clube também. Hoje, um menino de 12, 13 anos, o Everton, que passou numa avaliação do Santos Futebol Clube em Piraju, mas eu acredito sendo explorado mais a modalidade do futebol em Piraju e nas cidades vizinhas, tem muito talento ainda para ingressar em equipe profissional. Para dizer a verdade, gente, para quem assim vivenciou aquilo, de você, tipo assim, como a molecada, a gente queria pular o muro, porque era legal pular o muro, né? E era muito alto o muro, mas a gente pulava, né? A gente queria economizar o dinheiro. Era uma aventura ficar com o dinheiro do ingresso para comprar pipoca. Mas assim, a gente tinha aqueles, não só os jogadores, como também, não só os jogadores do futebol, mas a Elianinha que a Laura fez, o Zé Roberto Maluf, o Fernando Mineiro do basquete masculino. Nossa, o Beto nos saltos ornamentais, eles eram ídolos da gente, eram colegas, mas ídolos. Então, por exemplo, o Marquinhos Zampieri, quando a gente fez tiro de guerra, ele sempre foi um craque de bola, e a gente ficava babando assim nele, no pezão, assim, eles eram colegas, mas ao mesmo tempo eles eram nossos ídolos. Sabe, a gente espelhava naqueles meninos e naqueles jogadores que vinham de fora também, né? A gente meio que babava ovo, assim, para aqueles caras, né? E eles, assim, é muito parecido com os alunos dele. A gente tem alguns professores, por exemplo, o professor Eugênio Butti, os alunos gostam muito dele, né? Os alunos gostam muito, assim, ele é uma pessoa também que tudo que o aluno pede, ele faz, tal. Então,
ele chega perto, além de ser ídolo, ele dos alunos, é nosso colega, mas também a gente tem admiração pelo trabalho da pessoa, né? Entendi. Então, Adriano, nesse momento, você parte para o terceiro momento seu, que é de se tornar professor de educação física, começando duramente ali e depois partindo para a sua carreira hoje. Como é que é, então, o seu mundo já na educação física? Na educação física, eu me formei em 96, né? Minha turma de 96. Inclusive, todos estão sabendo dessa entrevista que eu estou fazendo com você, né? Que pedi até permissão para uma divulgação, né? Porque nós estamos em um ano atípico, né? E que nós não podemos nos reunir. Então, cada aluno da minha turma, cada colega da minha turma, está fazendo uma entrevista lá, a gente posta e tal. E eu estou falando para eles dizendo assim, né, que então, é um presente participar da entrevista com vocês, da USP, porque completar 25 anos sem festa é difícil, né? Então, é um presente que a gente valoriza muito. Onde eu ingressei em 96, um amigo nosso, Luciano, me pegou e me levou para o sul, o Genésio Valim, que tem hotel lá. E aí, olha que lance interessante, vamos dizer, eu saí da faculdade não tão assim, cru, né? Por essa bagagem participar dessas modalidades, dessa bagagem por ter acompanhado o Piraju Futebol Clube, eu fui contratado pelo Genésio Valim para ser monitor, recreador do hotel em que ele pegava os gringos, só gringo, eu não falando nada em castelhano, nada, zero, e ele falou, você que vai ser o recreador deles aqui. Eu estava pensando isso em Camboriú, Florianópolis, por lá fiquei 2 anos. Lá é você que vai fazer aqui atividade com eles. Eu falei assim, nossa, mas eu não falo nada. Mas em uma semana você pega. Foi incrível isso que aconteceu. E pega mesmo a linguagem e fui. E lá fiquei por 2 anos. Quando eu voltei para Piraju para passear, para ver os meus pais, a Cristiane Martione, Luciano, me convidou para trabalhar no Colégio Positivo e desenvolver as modalidades, mais o futebol. Aí que eu retornei para Piraju. E, paralelo, tem um hotel aqui, Hotel Fazenda, que na nossa região oferece muito isso, chamado-se Berro d'Água, Península, Hotel 4 estrelas, 5 estrelas, muito paulistano vem para cá, né? Aí eu desenvolvia também, paralelo à área educacional, eu fui para o hotel também, na base de recreação. Aí eu estava no colégio particular, a Maria Ângela Paladino, a professora Maria Ângela Paladino, me convidou para ingressar na rede pública. E a rede pública realmente, confesso, é uma escola, é uma faculdade. O talento das modalidades, não desmerecendo o colégio particular, nada disso, mas o talento, em qualquer modalidade, está na rede pública. Da rede pública, eu desenvolvi um projeto junto ao professor João Lolico e a vice-diretora, dona Marli Sanches, o projeto de futsal, tênis de mesa, hand, vôlei. Tinha 4 modalidades na minha mão, na minha grade. Dessas modalidades, nós fomos campeões estaduais em Itapetininga e em Sertãozinho. Isso chamou a atenção do Santos Futebol Clube, aonde eu fui trabalhar no Santos Futebol Clube na categoria de base. Antes de ir no Santos, eu já tive a oportunidade de trabalhar no intercâmbio do Paraná Clube com a Internacional de Milão. Foi um projeto tudo categoria de base. Então, quando eu cheguei no Santos, eu me deparei com o Neymar saindo da base, indo para o profissional, eu já me sentia muito preparado. Bem, seguro mesmo. Aí eu vi Gabigol desenvolver, sabe essa leva de jogadores que saíram agora? Eu vi com 12, 13 anos. Marrentinho, o Gabigol,
mas um craque, um finalizador, um goleador. Impressionante, é 2 toques gol, né? A explosão muscular dele. Então, eu fazia scout dele durante os jogos, e conhecer Lima, Pelé, Paulo Robson, Serginho Chulapa, Zito, Clodoaldo, foi outra faculdade que eu costumo dizer, porque foi um máximo da minha carreira, trabalhar no Santos Futebol Clube. Por algumas situações particulares, não tive a possibilidade de seguir, a minha esposa não tinha condições, né? Então, eu preferi acudir-la do que prosseguir na carreira de preparador físico. Mas, mesmo assim, eu tenho um carinho, e eles têm um carinho por mim muito grande. Foi o aniversário do Santos, acho que terça-feira, recebi aqui várias mensagens, né? E é gostoso ser lembrado, né? Mas foi um momento marcante na minha carreira, o Santos Futebol Clube, como também daí o Centro Avareense me contratou, aqui na cidade de Avaré. Fui para a modalidade de basquete, onde nós somos tricampeões aqui da Liga Paulista, né? Com a categoria sub-16, com o professor Bird. O Bird hoje é secretário de esportes na cidade de Itaí, aqui próximo. Foi um máximo trabalhar na categoria modalidade de basquete, porque ali o treino físico ele é completamente diferente, né, do futebol. Cada modalidade é diferente uma da outra, lógico, mas foi para mim também uma situação favorável trabalhar, né, na preparação física do basquete, como também estou desenvolvendo agora personal família, né, faz o condicionamento físico dos familiares, o pai, a mãe, os filhos, né. Então, a educação física, ela me deu, eu costumo dizer, os 10 dedos, várias pontas. Eu não centralizei só numa modalidade. Eu costumo ir para outras modalidades. Ah, o Luciano está na natação. Eu vou estudar o que eu faço para o Luciano. Ah, o Gustavo é jogador de hand da USP. Ah, tá, o Gustavo vai fazer esse treino para ele. A Maria Laura e a Laura treinam basquete para a USP. Ah, peraí, eu vou treinar assim, assado, com uma programação feita para elas. E eu gosto disso, isso é um desafio, porque muitos, não é uma crítica, muitos só pegam uma modalidade e seguem. Eu acho que você, fazendo de tudo um pouco, não chutando, estudando, se atualizando, eu acho que tem um caminho muito forte, que é a educação física, assim. Adriano, você sabe que a lei é muito legal. Eu gosto de aliar com a gente está aprendendo na USP, né? A gente eram 5 monitores, agora nós estamos em 4 monitores. Estou tentando mais um. E a prática que eles têm, por exemplo, estão fazendo tudo remotamente, né? A Isabela está lá em loco, mas os outros 3 remotamente. Por exemplo, eu passo na rua hoje, em Piraju, eles falam o nome da Laura, eles falam o nome da Maria Laura, falam o nome do Wallace, fala o nome da Isabela, né? A Laura depois é a Elaninha, então, assim, se ela for lá, ela vai virar, assim, vou fazer uma estátua dela, né? Então, as pessoas hoje, eles falam o nome dos repórteres, sabe? Ah, que legal, que ótimo. E essa prática dele, eu comecei também assim, né? E agora a gente está variando um pouco, deles terem uma prática de desenvoltura de reportagens deles também, sabe? Eu concordo muito com você. O jornalista também, eu gosto muito de esporte, mas a gente tem que fazer outras áreas, porque a gente não sabe o que vai acontecer na vida, a gente não sabe onde que a gente vai parar, né? Justamente. E é muito, muito legal o que você falou. Adriano, agora eu vou levar para os alunos, ver se eles querem fazer perguntas para vocês, antes da gente encerrar, né? Tá. O pessoal, vamos fazer pergunta? Gustavo, quer começar? Bom, eu posso começar? Na verdade, é uma pergunta-comentário, né, Adriano? A sua experiência com seu pai, né? Você falando dele te dar essa bagagem de trazer o que é o esporte de verdade, né? Porque muitos pais colocam os filhos como se fossem grandes craques, grandes jogadores, e a gente sabe que não é assim. O esporte, para ter o vencedor, vai ter inúmeros perdedores pelo caminho. Sim. Mas isso não quer dizer que eles são ruins, isso não quer dizer que eles não nasceram para o esporte, é porque o esporte é assim, né? E
E a gente, eu e o Luciano, né, a gente trabalha, faz artigos, faz textos junto, a gente bate muito nessa tecla, né? O esporte é muito mais do que a gente vê na TV, muito mais que a gente, jornalista, retrata, que a gente acaba focando muito na questão só do alto rendimento, né, dos resultados, dos vencedores, e acho que esse projeto é bom justamente que a gente traz esse lado B, C, D, não só do esporte, mas de outras áreas também. E dito isso, né, e você tendo uma bagagem também no Santos, você participou de uma equipe cujo objetivo final é o resultado, né? Você falou aí mesmo, o Gabigol, né, já desde a base, marrentinho, mas um excelente jogador, e ao mesmo tempo você trabalhando com recreação, trabalhando com esporte de participação. Como que você vê essa questão, né, do esporte em si, se você vê a população assimilando realmente principalmente agora com a pandemia, né, essa questão de que o esporte é muito mais do que a vitória, né? Você participar já é esporte, já te faz um atleta, né, no sentido amplo da palavra. Se você vê que as pessoas têm isso já assimilado, ou é um trabalho que você precisa desenvolver enquanto profissional de educação física? Sim. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Gustavo. Nós estamos vivendo assim, um momento muito, muito crítico, muito conturbado. Eu tenho um filho de 12 anos, ele é craque nos dedos. O que é isso? É o computador. Você entendeu? O que me faz da educação física? Nós tivemos uma adolescência, uma juventude riquíssima. Eu não posso reclamar, certo? O apoio dos pais, hoje o pai, ele quer que o filho seja jogador de futebol imediato. Eu convivi com isso, eu convivo com isso. Ele forçar o X do menino ser o jogador de futebol. E ele não tem condições. Eu sou grato à memória do meu pai, porque o meu pai, ele me fez enxergar que eu não tinha condições de ser jogador de futebol, tecnicamente. Mas ele não falou assim na lata. Ele foi falando aos poucos, ele foi mostrando para mim que eu não tinha condições. Essa bagagem que eu tive com meu pai e com a minha mãe, eu tentei e tento e faço isso até hoje com os meus alunos. Até hoje. Não existe um menino que vai ficar no banco. É traumático você ficar no banco. Mas ele, ao mesmo tempo, ele vai ter que saber que ele vai ter que se esforçar muito, e muito, como o Luciano se esforçou, e eu me esforcei, para pegar uma relação de banco. Mas hoje é assim, ó, Gustavo, hoje ele não quer. Hoje, ou ele vai, ou ele não vai, e o pai interfere, aí tem outras modalidades para fazer, ele não participa, porque o professor já não foi para a cara dele. É um jogo emocional tão grande, tão desgastante, que, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou massagista, eu sou ortopedista, eu sou porteiro do colégio, eu estou sendo professor de educação física lá por último. Eu tive que inverter isso aí. Você entendeu? E mostrar para o pai, o Gustavo, teu filho, ele pode participar sim. O Gustavo, teu sobrinho, ele vai se esforçar para tentar entrar nessa equipe de basquete. Mas o Gustavo não entende. Não, mas por quê? Eu pago o colégio, ele tem que jogar. Então, eu me deparei muito com isso. E eu tive que mostrar no colégio particular, para formar a equipe, que o garoto tem que se esforçar, como no colégio público. Eu dava aula no colégio em Piraju, que se chama Atali Buronel, que o Luciano mora, o pai do Luciano mora lá perto. Tradicional, 120 anos o colégio tem, com 1.200 alunos lá dentro. E todo mundo ia. E, paralelo, nós fazíamos um torneio interno para aqueles que não estavam inscritos. Então, é uma jogada muito emocional. Porque se você se deparar e falar para você, ô Gustavo, você não vai, a Maria não vai, a Laura não vai, o Luciano também está fora. Você cai numa situação também que você não é chamado mais para nada. Você vai ter que dar jeito num colégio que tem 1.000 alunos. Não sei que jeito que você vai ter que dar, mas você vai encontrar. E, ó, com um detalhe maior ainda, hein?
colégio público, quem doou o agasalho do meu time foi o meu irmão que tinha confecção. Quem doou as bolas para o treino foi o João Lurico, do próprio bolso, o diretor da escola. O Pedro, que nós acabamos de citar, que deu o material, eu guardava em casa, ia para o treino, acabava o treino, eu levava o material embora. Porque se deixa no colégio, 1.000 alunos, rebenta o material em uma semana. Então, a hora que eles se depararam com um colete, ali eu senti que eu estava assim, poxa, eu estou com o grupo na mão, ou não, eu não posso só me acomodar, mas eu tenho que oferecer ao máximo ao meu aluno. Eu não posso lá só assinar o meu ponto e dar a minha aulinha. Eu não fui assim até agora. Eu não vou terminar uma carreira minha dando uma bola para o Gustavo e para a Maria Laura e para a Laura, sim. Eu não posso fazer isso. Aliás, o meu princípio, como fui educado, não cabe a mim fazer um negócio desse. Eu estou sendo agressivo com a criança de 10 anos. Então, Adriano, ou eu ia com um método para já ter uma definição para ajudar todo mundo, ou eu nem assumia o cargo de professor de educação física. Não vá dar aula, Laura? então. Oi. Que nem o Gustavo, eu vou começar com um comentário primeiro, né? Quando você estava falando, Adriano, que vocês nadavam ali no rio, depois vocês entravam e iam para a piscina, eu lembrei que nessa conversa que eu tive com a Elianinha, ela comentava sobre os meninos que nadavam no rio e o número de afogamentos era muito alto, e que isso era uma preocupação para a cidade, né? Sim. E que, inclusive, depois, motivada por isso, inclusive, ela ajudou a desenvolver o navegar, né? E aí eu pensei que deve ser meninos como você e todos esses que nadavam aí fora antes. Mas e aí também sobre esse período da sua vida, a natação era só tipo um lazer, assim, ou vocês chegavam a competir de alguma forma, ou era uma coisa mais passar o tempo, vocês crianças? Ô, Laura, olha, isso aí que a Heleninha falou foi verdade. O risco maior do afogamento era incrível. Eu abro até uma aspas, a minha mãe, meus pais, eu nadava quando meu pai estava lá no clube tomando sauna. Meu pai não gostava muito que eu caísse no rio, não. O caísse que eu falo é o nadar, né? É o costume que nós temos de falar lá. Você tomava uma sauna, você subia da sauna ao trampolim, era correnteza. Então você ganha muito braço. É o melhor treino que existe. Só que é perigoso. É muito perigoso. E perdemos amigos, sim, afogados. Né? Mas só que de outra maneira, na hora que eu saía do trampolim, eu voltava para a piscina, a nossa brincadeira começou a ficar séria. Você entendeu? Aí que nós fomos para as competições. Ourinhos, Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Avaré, Botucatu, São Paulo, né? Aí sim começamos a tirar tempo. Aí o Ney começou a colocar programação, como se nadava, borboleta, crawl, costas, né? Aí cada um foi pegando a sua especialidade. Mas foi formada uma grande equipe, sim. Mas começou, entre aspas, uma brincadeira. Como, vou só me estender um pouquinho, como os Jogos Universitários de Comunicação e Arte, o JUCA, começou com uma brincadeira em Piraju, só que a brincadeira ficou séria. Você Legal, entendeu? obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Adriana, então a gente vai para as considerações finais suas, né? A gente agradece a sua participação, né? Nesse momento muito especial, a gente tem uma amizade grande, né? E eu gostaria de falar, né? De você deixasse uma mensagem para os jovens de Piraju e região, né? E falar também dos seus projetos, dos seus sonhos. Luciano, eu que agradeço a vocês aí da USP, esse carinho todo, por lembrar do meu nome, né? O que eu costumo falar para o Luciano, aí o Gustavo, a Maria e a Laura? Nós estamos afastados da capital, a realidade é essa, né?
E quando você se destaca, quando você tem um projeto, uma ideia, que você é lembrado, é muito gratificante. Eu estou num momento, esse ano, de comemoração desses 25 anos. Aí cata ali, cata lá, para de trabalhar. Não é isso que eu quero. Eu estou com 51 anos, tem condições de prosseguir mais um tanto. Aí para, né? Mas quero parar numa situação assim, marcante ainda, né? Antes de vir para cá, hoje pela manhã, eu corri aí meus 6 quilômetros com o pessoal que eu desenvolvo condicionamento físico, mas já pensando na entrevista, já focado no que vai falar. Eu não vim aqui por acaso. Vocês pediram material, o material está aí, né? Eu li, reli. Eu acho que o profissional, vocês que estão saindo agora, tem que se atualizar toda hora. É toda hora. Não pode parar. Não é um conselho, é uma sugestão, em qualquer área. Se acomodou hoje em dia, porque uma hora essa pandemia vai parar. O mercado de trabalho vai ficar escasso. Vai sobressair quem tem garrafa vazia para vender. Aquele que não tiver vai ficar para trás. Em qualquer área. Em qualquer área. Hoje, eu poderia parar de trabalhar, mas eu acho que eu tenho alguma lenha ainda para queimar. Eu tenho dentro de mim isso. A preguiça jamais, jamais. Né? Agora, para vocês da USP, Luciano, eu estou aberto aos projetos aí, você já me falou, conte comigo, estou à disposição, uma ida a São Paulo, né? E conhecer vocês pessoalmente, né? Adriano, você gela a barriga de ver 3 jornalistas? Lógico, o dia que eu não tiver esse frio na boca do meu estômago, pode sair fora de cena também, que já não significa nada. Por que esse copo de água aqui? Porque dá o nervosismo de falar alguma besteira para vocês. Então, a gente não. Nós temos que se policiar no que faz. Tem que se atualizar. Tem que estudar. Não vem de graça. Não vem de graça. Não espere o príncipe encantado bater na porta do teu apartamento e oferecer a redação do UOL para vocês de cara. Vai atrás. A minha mãe conhecia o Dr. João Zanforlin, como teu pai, Luciano, conhece o Dr. João Zanforlin. Eu conheci. Então, mas, agora eu conheço ele, ele vai me arrumar uma colocação. Não é assim, não faça isso. Vai conquistar o teu espaço. O Juca Kfouri era casado com uma moça de Piraju, né? Como o Milton Cruz é casado com a prima do João Vitale. Mas o Milton Cruz montou praticamente as melhores equipes do São Paulo Futebol Clube. Tive o prazer de conhecer o Milton. Mas não é porque eu conheço o João que eu vou conhecer o Milton que o Milton vai me arrumar. Não é dessa forma. Tira isso, estudem, mantenha o que está fazendo, não diga não, né? Se valorizem. E USP, Luciano, Gustavo, Maria Laura, bancada forte, cheia de perguntas, é um desafio para mim. Muito obrigado. Muito obrigado, Adriano. A gente encerra por aqui. Agradece muito a presença do Adriano José Salles e a gente agradece um conhecedor do esporte com muito carinho. Muito obrigado, Adriano, pela sua participação. Um grande abraço. Um grande abraço para você, Maluli, como nos velhos tempos. Um abração no teu coração aí. Gustavo, prazer te conhecer. Maria Laura, um beijão para vocês. Isabela, pirajuense nata, né? Então, eu estou muito à vontade de falar com vocês da USP. Na minha página do Face, vou fazer um agradecimento a vocês, tá bem? Luciano, nos falamos. Estou aqui à disposição. Um grande abraço para você. Muito obrigado de ter lembrado do meu nome. Um beijo.